Boa noite, irmãos. É um prazer mais uma vez estar aqui para poder, ainda que virtualmente, mas para poder compartilhar um pouquinho, uma reflexão no nosso culto de estudo, nosso culto de quarta-feira. E eu quero compartilhar com vocês um breve trecho aqui que está lá em Romanos capítulo 7. Quero ler do versículo 1 até o 6, que diz assim: Porventura ignorais, irmãos, pois falo aos que conhecem a lei, de que a lei tem domínio sobre o homem toda a sua vida? Ora, a mulher casada está ligada pela lei ao marido enquanto ele vive, mas se o mesmo morrer, desobrigada ficará da lei conjugal, de sorte que será considerada adúltera se, vivendo ainda o marido, unir-se com outro homem. Porém, se morrer o marido, estará livre da lei e não será adúltera se contrair novas núpcias. Assim, meus irmãos, também vós morrestes relativamente à lei, por meio do corpo de Cristo, para pertencerdes a outro, a saber, aquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que frutifiquemos para Deus. Porque quando vivíamos segundo a carne, as paixões pecaminosas postas em realce pela lei operavam em nossos membros, a fim de frutificarem para a morte. Agora, porém, libertados da lei, estamos mortos para aquilo que estávamos sujeitos, de modo que servimos em novidade de espírito e não na caducidade da letra. Interessante que Paulo aqui no capítulo 7, ele vem nos mostrar que nós fomos livres, nós fomos libertos da lei por meio de Cristo Jesus. No capítulo 7, ele fala que nós fomos, no capítulo 6, ele fala que nós fomos livres do pecado, e aí no capítulo 7 ele vem falar que nós somos livres da lei, né? E na verdade, Paulo fala sobre a lei durante todo esse livro de Romanos. Eu acho que o livro de Romanos é o livro que Paulo mais destaca, mais fala sobre a lei, né? Desde o começo da carta, Paulo já havia feito várias referências à lei de Deus. Paulo fala por várias vezes a respeito da lei, até aqui o capítulo 7, por exemplo, ele fala no capítulo 3, versículo 19, dizendo que a lei havia sido dada para calar a boca dos homens. Depois lá ele diz também que ninguém será justificado diante de Deus observando os preceitos da lei. E aí no mesmo versículo, que é o versículo 20 do capítulo 3, ele diz que a lei não salva, mas ela traz o conhecimento do pecado. E ele diz também depois que a justificação do pecador é feita pela fé em Cristo Jesus, sem a observância da lei. Lá no capítulo 3 também, no versículo 28. Aí no capítulo 4, no versículo 13, ele diz que as promessas que Deus fez a Abraão, de que na sua descendência seria bendita todas as nações da terra, era uma promessa que não decorria da lei, mas da fé que Abraão teve nas promessas de Deus. No versículo 15 também ele fala que a lei ela provoca a ira de Deus. No capítulo 5, no versículo 20, Paulo também fala sobre a lei. Ele diz que a lei ela veio para aumentar o pecado. No capítulo 6, no capítulo 6 também, que antecede o que a gente acabou de ler, no versículo 14, por exemplo, Paulo diz que o pecado não terá domínio sobre vós, pois vocês não estão debaixo da lei, e sim da graça. Então Paulo fala várias vezes, até aqui o capítulo 7, e depois também fala, mas até aqui o texto em que a gente colocou em enfoque aqui, ele fala diversas vezes sobre a lei, ele faz várias referências sobre as leis, e é interessante que essas afirmações, essas citações, esses textos que Paulo escreveu para aquele povo naquela época lá, a respeito da lei, com certeza deve ter deixado as pessoas que leram essa carta lá naquele momento, o pessoal lá, com as sobrancelhas erguidas, né? Não conseguindo entender muito bem o que Paulo fala. Por quê? Porque primeiro a lei ela era considerada como um caminho para os judeus para ir até a salvação de Deus, para ir até Deus.
E é interessante que aí eles poderiam, por exemplo, entender e questionar Paulo e falar assim: poxa, Paulo, como assim você está falando isso da lei? Você está falando que a lei provoca a ira de Deus. Você está dizendo que a lei não salva. Você está dizendo que a lei ela não nos leva à salvação, que nós não podemos ser salvos por meio da lei, que a lei ela aumenta o pecado. Como assim, Paulo? Então, provavelmente, os leitores daquela época, eles poderiam questionar Paulo, né? Questionar Paulo: olha, você escreveu isso aqui, mas isso daqui, o que é isso aqui que você está falando? Explica direito para a gente, né? Como assim ninguém será justificado pela observância da lei? Como é? Então, para que serve a lei, né? Com certeza eles teriam várias perguntas a respeito do que Paulo escreveu, né? Por que Paulo está falando essas coisas da lei? E interessante que Paulo, ele já era meio que mal visto pelo povo ali, porque ele falava mal do templo, ele falava mal da circuncisão. Paulo falava que Jesus era maior do que Moisés. Então Paulo já estava com a imagem assim meia arriscada assim, e aí escreve uma carta dizendo sobre a lei, né? Falando que a lei ela não vai salvar, que a lei ela aumenta o pecado, que ela provoca a ira de Deus. E Paulo diz várias coisas sobre a lei, mas interessante que aqui no capítulo que a gente leu, Paulo está dirigindo, né, no Romanos, Paulo está se dirigindo especialmente aos judeus, e ele fala aos que conhecem a lei. O versículo 1 já começa dizendo isso, que ele está dizendo aos que conhecem a lei, o versículo 1. Que a lei e a lei aqui, ele está dizendo a lei moral de Deus, né? Ali os 10 mandamentos, a gente pode dizer assim. E interessante que Paulo faz uma ilustração até interessante, que ele escreve aí no versículo 2 e 3, ele diz assim: ora, a mulher casada está ligada à lei ao marido enquanto ele vive, mas se o mesmo morrer, desobrigada ficará da lei conjugal, de sorte que será considerada adúltera se, vivendo o marido, ainda unir-se com outro homem. Porém, se morrer o marido, estará livre da lei e não será adúltera se contrair novas núpcias. Se o marido morrer, ela está livre para se casar com outro. Mas se o marido não morrer, não, ela tem um contrato ali ainda, né? Ela está ligada a esse homem pela lei. Interessante essa ilustração que Paulo faz, né, a respeito de uma mulher. Interessante que, se a gente for analisar, por exemplo, quem é a mulher? A mulher somos nós. Quem é o homem, o marido, que nós estamos ligados a ele até que a morte nos separe? É a lei. E quem é esse outro homem? É Jesus, é o Cristo. E interessante que essa semana mesmo o pastor Edson trouxe uma ilustração bacana a respeito desse texto. É como se, por exemplo, existisse uma mulher, né? Existisse uma mulher casada com um homem perfeito, mas um homem extremamente exigente. Ela é aquele camarada que já acorda e quer o café prontinho, quer tudo certinho, todas as coisas certinhas, sabe? É aquele marido exigente, aquele marido que quer que a mulher passe a roupa certinho, quer que as coisas estejam todas organizadas, é um perfeito, aquele marido perfeito. Porém, a mulher, ela é muito desastrada. Ela faz as coisas errado às vezes. Quando vai fritar um ovo, não frita o ovo da maneira que o marido quer. Quando vai passar uma roupa, não passa a roupa da maneira que o marido quer, da maneira certa. Ela esbarra nas coisas, quebra as coisas, ela erra muito. Então ela é uma mulher que ela é desastrada. E ela vive com esse marido aí extremamente exigente. Um marido que exige. E pior, além de ser um marido que exige, é um marido perfeito, mas é um marido exigente, ele, além de ser exigente, ele não ajuda. Ele não é aquele camarada que vai ajudar aquela mulher, ou a sua mulher, a fazer ou arrumar alguma coisa. Não, ele é aquele camarada que cobra. Perfeito, porém exigente, aquele que cobra, e se algo acontece de errado, ele diz: olha, você fez isso errado, você está errada, você é imperfeita, você não consegue, você não faz nada certo. A situação dessa mulher é mais ou menos essa. E aí o que acontece? Essa mulher, ela começa a ver outro homem, e aí esse outro homem, né, ela pensa
que também é perfeito e que também é exigente como o primeiro, como o marido. Só que o que acontece? Esse homem, ele é perfeito e exigente, mas ele é misericordioso, mas ele é bondoso, ele ajuda, ele abraça, né? Ele está com a pessoa, ele ajuda aquela pessoa a levantar quando ela cai. Ele é um marido perfeito, ele é um homem perfeito, mas também exigente, mas é um homem misericordioso. Só que a mulher, ela ainda está ligada, ela não pode ficar com esse outro homem. Por quê? Porque ela é casada com o marido dela. Ela está ligada pela lei àquele homem. O certo seria, ela só poderia ficar com esse outro homem compassivo, misericordioso, perdoador, caso o seu marido morresse. Só que aí o que acontece? Essa mulher ela não pode pertencer a esse outro homem, porque ela está casada pela lei, né? Só a morte pode livrar esse marido. Então, o marido é a lei, nós somos a mulher e esse outro homem é Jesus. Olha que coisa interessante que Paulo coloca. E a lei, por mais que ela seja perfeita, e aí ela é perfeita, a lei é boa e ela é perfeita, ela não ajuda, ela nos condena, na verdade, ela não tem misericórdia para conosco. A lei não tem misericórdia com a gente. Então a mulher, ela não pode pertencer àquele outro homem, porque ela está o quê? Ela está debaixo da lei, casada com a lei, enquanto viver. Olha, qual é a única solução então para esse casamento impossível? Qual é a solução? A solução de Deus, ela não foi matar o marido. A solução de Deus foi fazer o quê? Matar a mulher. Olha o versículo 4. Assim, meus irmãos, também vós morrestes relativamente à lei, por meio do corpo de Cristo, para pertencerdes a outro, a saber, aquele que ressuscitou dentre os mortos, Jesus, a fim de que frutifiquemos para Deus. Paulo está mostrando aqui que viver debaixo da lei é viver debaixo da condenação, da exigência da lei, é viver sem ajuda, é viver condenado. E aí, como é que Deus então nos livra da escravidão da lei? Como é que Deus nos livra da lei? Do mesmo jeito, da mesma maneira que nos livrou da escravidão do pecado, do capítulo 6 lá. Você pode ler depois. Da mesma maneira, unicamente através do sacrifício de Jesus. Se a lei provoca a ira de Deus, né, ela destaca o pecado, a gente pode perguntar então para que serve a lei? Nesse caso então, Jackson, a lei é ruim? A lei ela é má? O que é? Por que então? Qual é o propósito da lei? Não, a lei não é ruim. Como a gente disse, como a ilustração do Paulo mostra, a lei ela é perfeita. O problema é que nós somos imperfeitos. Nós somos aquela mulher distraída. Nós somos aquela mulher que erra. A questão é que a lei ela não tem misericórdia. Ela é perfeita, ela é boa, mas ela não te ajuda. Pelo contrário, ela te condena e ela mostra para você que você está errado. Agora, Jesus é perfeito e bom. E além de ser perfeito e bom, ele é aquele que tem compaixão. Ele é aquele que tem misericórdia. Ele é aquele que nos abraça. Ele é aquele que nos vê errar e nos perdoa pelo nosso erro. Olha que interessante e olha que coisa maravilhosa. E então, a gente pode perguntar, a lei é ruim? Não, a lei não é ruim. Então, para que é que serve a lei? E a lei, por exemplo, ela serve primeiro para mostrar para nós que é impossível. Que é impossível. É impossível você se salvar. É impossível nós nos salvarmos através da observância da lei. É impossível um homem viver aqui na terra perfeito e seguir os mandamentos corretamente sem pisar na bola uma vez. É impossível. E a lei, ela nos mostra isso. Ela nos mostra que é impossível. Olha o que diz aqui Romanos 3, versículo 19. Diz assim, ora, sabemos que tudo o que a lei diz, aos que vivem na lei, diz para que se cale toda a boca e todo mundo seja culpável perante Deus, visto que ninguém será justificado diante dele por meio da lei, das obras da lei, em razão de que pela lei veio pleno conhecimento do pecado.
A lei, ela nos faz o que? Ela nos mostra o nosso pecado e ela nos mostra a impossibilidade. Nos mostra que é impossível que a gente se salve. É impossível que a gente se salve. A gente não consegue. Então a lei, ela cala a boca de todo homem, mostrando que todo homem, pode ser o pastor, pode ser o papa, pode ser quem for, todo homem, ele é culpável diante de Deus. Então a lei, ela nos mostra isso. A lei nos mostra que é impossível se salvar. É impossível. Depois também a lei, ela serve para nos conduzir até Cristo. A lei, ela nos leva até Cristo. Bom, a lei, ela não pode nos salvar? Não. A lei, ela não nos ajuda? Não. A lei, ela nos leva, ela nos ajuda dessa maneira, nos conduzindo até Cristo. Olha o que Paulo também escreve lá em Gálatas, capítulo 3, versículo 23. Paulo diz assim: Mas antes que viesse a fé, estávamos sob a tutela da lei. Estávamos, e nela encerrados, para essa fé que de futuro haveria de revelar-se, de maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. Mas tendo vindo a fé, já não permanecemos subordinados ao aio. Olha que interessante, a lei nos leva até Cristo. E como é que ela nos leva até Cristo? Bom, aio era um escravo responsável pela educação da criança. Era uma pessoa que ficava cuidando daquela criança, especialmente mostrando o que ela fez de errado, né? E conduzindo ela, né? Mostrando, é como se fosse um tutor, conduzindo aquela criança. E aio também protegia essas crianças de pessoas estranhas, né? Então a lei, ela é perfeita, mas ela não tem misericórdia, ela te condena e ela te enquadra como um transgressor. Se você for para a lei, você fala assim: não, eu vou tentar a minha salvação pela lei. Não existe isso, mas vamos lá. E aí você vai jogando nos 10 mandamentos, você já vai caindo já no primeiro. E Tiago já diz que se você cai em um, você já é réu. Então a lei, ela nos conduz, a lei nos enquadra como pessoas condenadas, ela nos enquadra como pecadores, e aí o que acontece? Ela nos leva até Cristo. Quando você se depara com a lei diz: você é culpado, Jackson. E aí eu me vejo culpado, eu falo: eu sou culpado. Só que o que é que eu faço então? Eu sou culpado. Lei, eu sou culpado. E agora, o que é que eu faço? A lei então, ela te conduz até Cristo. Só por meio de Jesus Cristo você pode ser salvo. Só por meio de Jesus Cristo, o nosso Salvador. Então a lei nos enquadra como pessoas condenadas, nos mostrando que a nossa única solução é o sangue de Jesus. É o sangue de Jesus Cristo. Então a lei, ela nos mostra, a lei não pode nos salvar, a lei não pode fazer muitas coisas por nós, mas ela nos conduz até Cristo, nos mostrando para nós a nossa incapacidade, mostrando que a gente depende de Cristo, nós precisamos de Jesus, só pelo sangue dele, só pelo sacrifício dele. É tudo pela misericórdia de Deus. Então Cristo nos livra do pecado, mas Cristo também nos livra da lei. Cristo nos livra da lei. E graças a Deus por isso. Porque Cristo Jesus nos liberta dessa lei, mas Cristo Jesus nos dá a oportunidade de conhecer a Jesus Cristo, aquele perfeito, que é misericordioso, que é compassivo, que nos abraça, que nos ajuda a caminhar. Então, que você possa ter o seu coração grato, porque Deus te livrou de várias coisas, entre elas te livrou do domínio da lei. Te livrou do pecado, da lei do pecado, mas te livrou também da lei. E Ele te dá uma oportunidade todos os dias de você ser perdoado por Ele. Jesus Cristo te perdoa. Ele é o homem perfeito que exige. E que o padrão de Jesus, a perfeição de Jesus, nós queremos ser como Jesus. E Jesus é perfeito, mas nós não conseguimos atingir essa perfeição. Mas esse Jesus perfeito nos perdoa e vai nos moldando dia após dia, para a gente ser o mais parecido com Ele possível. Então que o seu coração seja muito grato a Deus. E que nessa noite você possa orar a Deus com gratidão. Porque Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e te livrou também da lei.
te dando uma oportunidade de viver para Cristo, em Cristo. Queria orar com você agora, agradecendo a Deus. Por mais que a gente esteja passando por momentos difíceis, nós fomos libertos, nós fomos salvos por meio de Jesus Cristo, por meio do sangue dele, porque por nós mesmos a gente não ia conseguir. A gente não consegue. E a lei nos mostra isso. Então que Deus possa abençoar a sua vida, que Deus possa abençoar a minha vida nessa noite, com um coração grato a Deus. Pai, muito obrigado. Obrigado porque o Senhor nos liberta. O Senhor nos liberta da escravidão do pecado, o Senhor nos liberta da escravidão da lei. Obrigado porque em Jesus Cristo nós somos livres. Livres para te adorar, livres para te seguir, livres para viver como o Senhor viveu e como o Senhor vive. Livres para seguir os passos do Senhor. Abençoa a vida dos meus irmãos que estão em casa. Abençoa, Deus, cada família para a glória do teu santo nome. Gera no nosso coração, Pai, um coração grato. Gera gratidão no nosso coração por tudo que o Senhor já fez por nós naquela cruz, nos libertando, nos dando paz com Deus, nos dando amor, nos dando graça. Muito obrigado, Jesus. Abençoa a vida dos meus irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Que Deus abençoe você. Domingo agora, nós vamos voltar com o nosso culto presencial, domingo às 19h30, tomando todos os cuidados, é claro, né? Higienização das mãos, vai medir a temperatura lá fora, espaçamento dos bancos, né? Então você pode participar conosco online também e presencialmente nesse domingo agora às 19h30. Deus abençoe a todos vocês e até domingo, se Deus quiser.